ver com o outro, tem a ver com a gente. E a gente tem que trazer para dentro o tempo inteiro, né? E, na verdade, vou dizer novamente isso que eu falei já no vídeo. A gente tem que cuidar da relação e não do outro, né? Qual é a tua vontade de fazer isso dar certo? Não é verdade? Então, assim, você tá dando o seu melhor? Porque quando a gente está dando o nosso melhor, não tem a ver com o outro. É o que a Ju falou, a gente está desenvolvendo uma relação com Deus e ninguém se tocou ainda, né? O outro está sendo somente o objeto do teu treino de se relacionar com Deus. Galera, acho que dá pra gente começar a falar sobre o nosso projeto, né? A nossa linha editorial, para explicar um pouquinho para as pessoas. Sim. Então, assim, eu sei que vocês devem estar um pouco confusos, né? Porque uma hora é vídeo de ayahuasca, outra hora é vídeo de outros assuntos do cotidiano. Então, só para vocês entenderem o que a gente decidiu essa semana, a gente criou 2 linhas editoriais, tá? Então, são os vídeos que serão postados toda segunda-feira, que é o Consagrando. O Consagrando são sempre vídeos falando sobre ayahuasca, né? Então, a gente vai debater esse assunto aqui juntos, vamos esclarecer as dúvidas. E de sexta-feira, a gente vai gravar lives falando sobre espiritualidade na vida real, onde envolve vários temas, que um deles hoje, né, no caso, está sendo relacionamento amoroso. A gente escolheu esse tema porque é um tema que a gente está vivenciando no momento, das minhas conversas e da Ju, né? Então, assim, dessas reflexões que eu faço com ela, a gente falou, por que não compartilhar com as pessoas, sendo que é um tema que gera muita, como eu posso dizer, Ju, que gera, assim, bastante ansiedade, preocupação, enfim, é o botão vermelho da gente, né? Então, só para vocês saberem. Ah, que legal! É isso, tá? Para vocês entenderem direitinho. Teve perguntas, Ju, do Consagrando, né, do último vídeo, que não conseguimos responder na live. Então, a gente vai deixar para responder em uma outra live, né, que provavelmente a gente vai fazer numa segunda-feira. Talvez não nessa, porque o tema já está definido, vai ser na outra. E aí, gente, pode ter certeza, todas as perguntas que vocês vão mandando pra gente, a gente nunca vai deixar de responder, tá? Pode ser que não vai ser nesse vídeo, mas vai ser em outros. A Mônica tá escrevendo aqui, ó, os relacionamentos têm sido muito descartáveis ultimamente. Ah, Mônica, nem me fale. É verdade, eu acho que muita coisa mudou, né? Mas a gente vai responder também, falar sobre isso. Eu queria que a Ju falasse um pouquinho da nossa linha editorial também. E aí, né, a gente começou falando de relacionamentos, mas não vai ser só sobre relacionamentos que a gente vai falar. É que assim, a gente percebeu que é o seguinte, tá bom, eu estudei várias coisas, sei lá, estudei Vedanta, um curso de milagres, um curso de amor, ou sei lá o que, né, do Krishna, enfim, várias coisas que a gente estudou. E aí, tá bom, mas aí como que eu faço para aplicar tudo isso na minha vida louca? Porque a sensação que dá é que é tipo assim, não, gente, sério, dá certo na vida das pessoas, assim, na vida da Vivi, na vida da Juliana, né? Mas assim, na minha vida, vocês não estão entendendo, é muito louca, gente, eu tenho que ralar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que cuidar de filho, é sogra que enche o saco, é não sei o quê. Aí parece que a espiritualidade não encaixa em todas as vidas, né? Então, assim, a gente resolveu criar essa linha, que é justamente, assim, para a gente trazer aspectos, assim, do Dharma, né? Da espiritualidade, desse conhecimento, para o dia a dia e coisas, assim, que, né, como tudo, né? Inclusive a própria ayahuasca, mas que como tudo, assim, a gente experimentou na própria vida. E aí, por ter experimentado na própria vida, a gente vai compartilhar com vocês, assim, esse nosso caminho. Então, não é propriamente dito uma receita de bolo. A gente nunca vai falar assim para vocês, ó, faz assim, assim, assado que vai dar certo. Mas o intuito é compartilhar, até porque eu e assim, a Vivi, na nossa amizade aqui, a gente justamente troca as nossas experiências e a gente aprende muito uma com a outra só de ouvir, assim, a experiência da outra. E por isso a gente resolveu criar essa linha editorial. Exatamente, né? Eu falo assim, olha, tanta coisa muda, né? Quando a gente conversa, por que não a gente também passar isso para as pessoas, né? Porque a minha dor é a tua dor também, né? Então, assim, eu tenho essa sensação quando eu vejo outras youtubers ou até mesmo coach, enfim, né? Essas pessoas que estão também trilhando esse caminho, eu fico pensando assim, nossa, a vida dela deve ser maravilhosa, ela não tem problema nenhum, os filhos são uma gracinha, as fotos do Instagram então nem se fala, feliz da vida. E, cara, não é verdade isso, né? Mas só que poucos querem falar a verdade, né? A gente não tá aqui para fazer marketing, a gente tá aqui para dialogar, né? E para entender que a dor de vocês é a nossa dor também. Mas só que existe, sim, um caminho melhor,
né? Eu acho que a gente não tem que ficar preso aqui no Sansara. Teve gente que me perguntou o que que é Sansara, Ju. Responde o que que é Sansara pra galera aí, para entender os nossos termos. Então, e aí voltando, né, ao tema do Sansara, então Sansara é um termo assim utilizado, para mim eu conheço do budismo, né, que é justamente isso que a gente vive, assim, essa roda viva, tudo aquilo que é impermanente e que alguns estudos, por exemplo, um curso em milagres chama de ilusão, né, essa nossa vida assim que a gente vive com vários problemas. E tudo que é aquilo que não está acontecendo aqui agora no presente, né? Porque tudo aquilo que está lá no futuro, que está lá no passado. Vivi, você quer falar alguma coisa? Eu quero só complementar o que você disse, né, que é muito importante, e eu creio que não seja só no budismo, mas também em toda essa linha, né, oriental, né, hinduísta principalmente, onde explica, né, que Sansara é essa roda interminável de nascer e morrer. Né? Então, assim, não sei se vocês acreditam em encarnação, mas nós acreditamos, né? E é esse lance da gente nascer e morrer infinitas vezes, repetindo os mesmos erros da mesma forma, do mesmo jeito, com os mesmos karmas, ou até às vezes acumulando mais karma. E será que precisa ser assim, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente tem sim que usar essa oportunidade dessa encarnação para a gente tentar evoluir, para não repetir os mesmos erros, né? E hoje a gente está colocando esse assunto, espiritualidade na vida real, nos relacionamentos amorosos. E inclusive esse nascer e morrer não é só nascer e morrer para cada encarnação, né? Mas nascer e morrer para cada situação da nossa vida, né? Então o Sansara é isso, é aquilo que nasce e morre, são as nossas opiniões, são as nossas crenças, tudo aquilo que não faz parte daquilo que é eterno. Então tudo aquilo que não é eterno é o Sansara, né? Então só que a gente se prende no Sansara porque a gente esquece do nosso ser real, do nosso ser ali eterno, né? Exatamente. Vamos começar com as perguntas da galera que está mandando agora, e depois a gente fala das outras, tá? A Mônica está fazendo um comentário aqui. Os relacionamentos têm sido muitos descartáveis ultimamente. Isso é verdade, né, amiga? Na verdade, assim, né? Não só os relacionamentos, eu acho que tudo, assim, né? Oi, pessoal que está chegando, Luiz, Rê. Mas, assim, na verdade, não são só os relacionamentos, é tudo. Não sei se vocês já perceberam, né? A gente estava falando agora há pouco dos nossos filhos, né? Que são adolescentes, mas, assim, a nossa sociedade, o nosso mundo, tudo isso funciona muito através de estímulo, né? Então, assim, eu vejo principalmente os jovens, ou até a gente mesmo, né? A gente não consegue ficar parado sem fazer nada, sem comprar uma coisa nova, sem comer uma coisa diferente, sem assistir um filme, Então, a gente está sempre ali precisando de algum estímulo novo, né? E aí, por si só, assim, imagina, né? Justamente é por isso que a gente trouxe o tema dos relacionamentos. Então, num relacionamento onde tanta coisa vem à tona, tanto lixo vem para a superfície, que a gente precisa lidar, né? E a gente está falando não só de uma pessoa, a gente está falando de duas pessoas ali lidando com todo esse lixo interno que vem para ser olhado, para ser trabalhado e tudo isso, né? Então imagina que a gente nesse mundo que está muito ligeiro, né? Assim, o tempo inteiro a gente buscando estímulo. Imagina no relacionamento, na primeira dificuldade, o que a gente faz assim, já sei, não resolve com essa pessoa, vou largar essa, vou trocar por outro. Assim como a gente compra um sapato novo, assim como a gente, sei lá, quer experimentar uma comida nova, a gente trata as pessoas justamente da mesma maneira como a gente trata tudo aquilo que a gente vê como sendo estímulo, né? Isso acontece, gente, porque a gente vive sobre Maia, né? A energia material que ilude a gente o tempo inteiro. E a mente, no caso, ela trabalha de uma forma, né, trazendo, tipo assim, eu tô infeliz com o meu namoro hoje, vou terminar com o meu casamento porque eu vou achar um cara muito mais legal, que vou ser feliz pra sempre. Isso é mentira, cara. Porque você pode até terminar com o teu relacionamento, mas você acha que vai encontrar um ser perfeito na outra relação? Não. Talvez vai ter outros, né, problemas, outras dificuldades, mas dificuldade a gente sempre vai ter, né? Então, as pessoas vivem nesse modo de ilusão, né? E completando uma pergunta, inclusive, né, que agora a gente está nesse tema, o Walter, ele fala o seguinte, que a gente está acostumado a viver no piloto automático, né, Ju? E é verdade isso, né? Como a Ju mesmo disse. Então, assim, a gente erra, tem os mesmos erros, os mesmos pensamentos, as mesmas formas de agir, né? E assim a gente vai vivendo. Exatamente, assim. Então, o piloto automático é uma coisa muito interessante, porque a gente não percebe, mas a gente tem, assim, o costume,
né? Vários costumes, a gente não percebe, a gente tem várias manias, vários costumes, a gente faz as mesmas coisas exatamente da mesma forma todos os dias. E isso, assim, neurologicamente tem explicação. Existem conexões neurais para tudo aquilo que a gente faz. Porque senão, já imaginou se todo dia de manhã eu tivesse que lembrar como é que eu faço para ligar o meu despertador? Como é que eu faço para escovar meu dente? Ai, como é que é mesmo? Ai, põe a pasta, como é que abre a pasta? Então, assim, a gente cria conexões neurais para isso, né? E tudo bem, tem coisas que é útil a gente ter esse aprendizado aí, entrar no automático, por exemplo, nisso que eu falei de escovar o dente. Mas e nas nossas relações, né? Como é que a gente pode estar num modelo assim, em que a gente não está inconsciente, mas sim consciente de todos os pensamentos, de todos os sentimentos e todos os filtros, né, que a gente usa para se relacionar com as pessoas. Então, a gente vai muito numa moldurinha ali, é quase como se fosse assim uma linguagem de programação, sabe? Que a gente está programado e aí tem aquela linhazinha, né? Quem já viu um pouco de programação sabe, né? Então, tem uma perguntinha ali e fala assim, e aí? Isso é assim? Sim, então eu vou fazer assim. Isso é assim? Não, então eu vou fazer assado, né? Então, tem muito pouco espaço para que a gente se manifeste no momento presente e para que a gente não reaja e sim responda, né? E qual a diferença entre reagir e responder, né? Reagir é aquela coisa, papum, quando você viu já falou, você não sabe nem porquê, você não sabe qual foi o gatilho daquela sua fala, daquela sua atitude, daquele comportamento. E, no entanto, quando a gente responde, ou seja, quando a gente está ali presente, ouve aquilo que foi dito, ou, sei lá, observa aquilo que foi manifestado, e de repente dá... Gente, é muito assim, é muito sutil, porque é um segundo, né, pra gente só respirar e falar assim, não, ó, a primeira voz, né, o Curso em Milagres diz que a primeira voz que fala é sempre a voz do ego, né? Do ego. Então, assim, será que eu dou um tempo para um respiro, para eu não entrar nesse automático, nessa conexão tão quase concreta, assim, né, que eu tenho para responder da minha maneira egóica, para eu dar um respiro e dar a segunda resposta, que é essa resposta que vem da nossa mente certa, né? Gente, isso que a Ju falou é muito importante, é o que eu estudo na meditação, né? E muitas pessoas às vezes nem entendem também o que é meditação, mas a gente vai gravar também um vídeo para explicar melhor isso, para que serve a meditação. Mas a base da meditação é exatamente isso, a gente ganhar essa pausa para não ser tão reativo, né? Para a gente poder dar uns passos para trás, olhar a situação lá de cima e depois responder e não reagir. E nessa nossa vida, a gente toma lá da cá, você entendeu? Assim, falou, bateu, levou. Cara, será que precisa ser assim? Né? A gente tem que aprender a ganhar essa pausa, porque senão a gente vai continuar naquele ciclo de interminável dos mesmos erros, né? A gente só vai mudar as pessoas, né? Então, no caso dos relacionamentos, você vai terminar com teu marido, vai arranjar outro cara e vai começar também, né, a reagir e vai dar no que dá, cara. Né? Não adianta você ter essa ilusão, né, de que você vai ser mais feliz num outro relacionamento, sabe? Não é. Enquanto você não arrumar a sua casa interna, os erros aqui fora vão se repetir o tempo inteiro. Ju, vou fazer outra pergunta, tá? A Cris, ela tá falando o seguinte: insegurança, desconfiança e ciúme dentro dos relacionamentos amorosos. Por que atraio homens que me despertam esse tipo de sentimento? Ele também tem um pouco do que eu tenho, já percebi isso. Sei que trago isso da minha infância, da criação que tive com os meus pais. Mas como posso ressignificar tudo isso para não atrair mais esse tipo de coisa? Ela já percebeu, né, amiga? Cris, eu acho muito legal, assim, também, porque às vezes a gente fala assim, eu atraio pessoas que são ciumentas, né? Se a gente pensar, assim, que pessoas são pensamentos e que essas pessoas, elas são espelhos, em que sentido, né? Ela está trazendo algum aspecto lá seu que você talvez não queira olhar dentro de você, mas você consegue ver ali, entre aspas, né, do lado de fora. E o que acontece, assim, num processo de ciúmes, né? O que é o ciúmes em si? Então é aquele lance, a gente conhece uma pessoa, aí a gente se encanta, né, pela pessoa, e aí a gente se apaixona pela pessoa, e é muito interessante esse processo assim, de se apaixonar, porque até, se a gente pensar assim, até ontem eu nem sabia que essa pessoa existia, mas eu conheci ela ontem, hoje eu já ocupo grande parte mental, né, minha, para me ocupar dessa pessoa, eu fico pensando nessa pessoa bastante, e aí
essa pessoa vira uma coisa muito importante para mim e eu associo aquele torpor, aquela sensação de felicidade, eu associo à companhia daquela pessoa. Porque eu esqueço que antes de conhecer aquela pessoa, eu já tinha essa sensação de felicidade em outras atividades, enfim. E aí, quando eu associo isso àquela outra pessoa, projeto a minha felicidade nela, é muito óbvio que eu vou fazer de tudo para não perder. E aí é onde no relacionamento, que é muito difícil, entra toda a nossa questão de autoestima, autoavaliação, a gente é muito autocrítico, a gente está o tempo inteiro achando que a gente não é bom o suficiente, que a gente precisa melhorar. E aí, né, já que a gente está falando de espiritualidade, eu vou estar um pouco mais profunda, assim. Eu digo sempre que a maneira como a gente se relaciona com as pessoas é, no fundo, a maneira como a gente se relaciona com Deus. Então, assim, se eu acredito, né, Deus, ou sei lá, seja o que for que você acreditar, a criação e tudo isso, mas se eu acredito num Deus que está o tempo inteiro me avaliando e fazendo uma contabilidade para saber se eu sou uma pessoa boa ou se eu sou uma pessoa ruim. E que o amor dele é condicional, porque a gente não conhece nada sobre o amor incondicional, né? Então é óbvio que se eu tenho essa relação com Deus, eu vou ter essa relação com todas as pessoas. E aí, por que eu começo a sentir ciúmes? Porque eu começo a olhar para o lado e falo assim, ai, nossa, mas fulana, né? Ela tem um cabelo muito mais bonito que eu. Nossa, mas fulana, ela é mais magra, né? Então, putz, certeza que, né? E aí a gente começa a falar, nossa, ele tá olhando para ela do mesmo jeito que ele olhou para mim. Porque a gente também, além de tudo, né? A gente quer monopolizar aquela pessoa. Porque como eu acredito profundamente que a minha fonte de felicidade é estar ao lado daquela pessoa, então eu vou sentir que toda vez que essa pessoa dá qualquer tipo de atenção para qualquer outra pessoa, eu vou sentir que vai faltar para mim, porque a gente não conhece também esse amor ilimitado, a gente não sabe que... E é muito louco, assim, porque se a gente for pensar, cada relacionamento com cada pessoa é único, né? Eu me relaciono com a Vivi de uma maneira única. Então, assim, mesmo, por mais que eu tenha outras amigas, o nosso relacionamento aqui é único, né? Então, a pessoa vai se relacionar de maneira única e nós estamos aqui, gente, vamos combinar pra gente espalhar todo esse nosso dom, esse nosso amor para quem quer que se aproxime, né? E aí a gente quer que não. O objeto do nosso amor tem que dar atenção só pra mim. Né? Mas isso aí também é uma coisa que a gente tem que olhar para a nossa criança interior, né? Que quer atenção lá fora, né? E isso eu costumo dizer para as pessoas que me procuram, que até mesmo eu no meu relacionamento, eu costumo olhar bem para isso e sempre gosto de fazer uma viagem no tempo e analisar o que será, desde quando eu criei essa crença, né? Sei lá, analisar também a infância da gente, né? Porque se a gente tem ciúme, insegurança, não é algo com o teu relacionamento atual, né? Isso já vem de lá de trás, né? Então isso já tá dentro da gente. Gente, eu tô falando isso aqui, mas eu sinto, eu me peguei esses dias insegura, com ciúme, você entendeu? É normal isso, mas quando isso acontece, tá? Vai acontecer um caso com meu namorado, por exemplo. Aí eu tô pé da vida, tô com ciúme, tô enlouquecida, tô com insegurança, com medo de ser trocada, né? Isso que rola, a mente atazana a gente o tempo inteiro, aí a gente fica olhando se ele tá online, se não tá online, por que não tá falando comigo. Isso é desesperador, cara, né? Até tava conversando com a Ju sobre esse assunto, porque por mais que eu saiba que isso não tá certo de fazer, algo fala mais alto, que é a voz do ego, que é a voz da mente, que fala, vai lá, dá uma olhada, vê se ele tá online. Aí você vai lá ver, ele tá online. E ele não tá falando com você. E aí você enlouquece, né? Como assim? Então a gente quer atenção o tempo inteiro, é isso que a Ju tá falando. Mas nós que estamos nesse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, qual que é o nosso dever? É olhar para dentro. É olhar para dentro e dar o passo para trás, né? Que na verdade é responder e não reagir, né? O que uma pessoa que vai reagir vai fazer? Vai chutar o pau do barraco, vai passar a mão no telefone e falar, escuta, com quem que você tá falando? Entendeu? Manda print aí de quem você tá falando. Gente, vai virar um inferno o relacionamento. Você entendeu? E é o que a Ju falou. Cada relacionamento é único. É único. E assim, não é o fato que você tá se relacionando com alguém que o cara vai ficar numa bolha e nunca mais vai conversar com ninguém, não pode fazer isso. Isso não dá certo. Eu sei que é o que a gente sente vontade, né? A gente quer estar 24 horas com a pessoa. A gente quer até saber com o que a pessoa tá sonhando, por exemplo. Mas, gente, cadê a gente para dar um passo para trás e falar, para. Isso não tá certo. Não é?
não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. E a gente tem que trazer para dentro o tempo inteiro, né? E, na verdade, vou dizer novamente isso que eu falei já no vídeo. A gente tem que cuidar da relação e não do outro, né? Qual é a tua vontade de fazer isso dar certo? Não é verdade? Então, assim, você tá dando o seu melhor? Porque quando a gente está dando o nosso melhor, não tem a ver com o outro. É o que a Ju falou, a gente está desenvolvendo uma relação com Deus e ninguém se tocou ainda. Né? O outro está sendo somente o objeto do teu treino de se relacionar com Deus. E isso é lindo demais, eu me emociono. Toda vez que eu falo de Deus, assim, eu fico com vontade de chorar. O John até deu risada outra vez, né? Mas é verdade, quando eu entendi isso, né, na consciência de Krishna, que eu frequentei, eu acho que, Ju, a gente pode até fazer um vídeo depois falando dos nossos caminhos espiritual, que vai dar o que falar. Eu entendi que todo relacionamento que a gente tem aqui na matéria, seja lá com o amor da tua vida, com o teu marido, com a tua mãe, com o teu filho, enfim, são oportunidades maravilhosas que Deus deu pra gente aprender a amar. Amar quem? Ele, né? E quando a gente tira o foco do objeto de referência, por exemplo, o meu namorado, e olho, Deus está me ensinando através dele a amar de verdade, tudo fica muito mais leve, cara. Você realmente vai fazer algo por ele, teu namorado, teu marido, mas na verdade não é para ele, é a tua disponibilidade para Deus, sabe? E isso tem uma proporção gigantesca na vida da gente, faz muita diferença. E você vai fazer com amor, você vai fazer com prazer, você vai fazer com dedicação. Você vai dar o melhor de si sem cobrar, cara, sem esperar retribuição, porque Deus já nutre a gente o tempo inteiro. Ele é abundância, né? Ele não é escassez. Enfim, eu tô emocionada aqui novamente. Vamos passar por outra pergunta. Eu queria só falar mais uma coisa assim com relação aos ciúmes, assim que me ocorreu, que você falou de trazer para dentro. Eu acho que tem um aspecto assim que na verdade tem muito a ver com a maturidade assim e do autoconhecimento. E a gente sofre muito, né? Eu já falei bastante assim nos meus vídeos de um livro que eu li que mudou muito a minha vida, que se chama Honestidade Radical. Que ele fala que todas as nossas doenças, assim, psicológicas, emocionais, mentais, vêm porque a gente mente muito, né? Então, nesse sentido, assim, dos ciúmes, eu fico pensando que é justamente assim, a gente sofre dessa falta de auto-honestidade, a gente sofre de hipocrisia e a gente não consegue admitir para nós mesmos que, por exemplo, por mais que eu esteja num relacionamento super apaixonada, de repente surge uma dúvida na minha mente. Ah, será que é essa pessoa mesmo? Será que, sei lá, de repente... Ah, será que eu estou gostando? Ou então até uma coisa muito simples, assim, de você olhar alguém e você achar essa pessoa atraente. Não necessariamente significa que você vai atuar em direção disso e fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, para ter uma relação sexual com essa pessoa que você achou atraente. Mas aí, como eu tenho muita dificuldade de ser honesta com os meus próprios pensamentos, inclusive eu tenho medo dos meus pensamentos, eu julgo os meus pensamentos, eu acho que está errado eu pensar isso. Eu acho que se eu estou num relacionamento amoroso, eu não poderia nem passar isso na minha cabeça de repente, achar alguém atraente ou de repente, questionar, duvidar daquele relacionamento. E aí, como eu não tenho coragem de olhar para os meus próprios pensamentos, eu projeto no outro. Então, eu sinto muito ciúmes porque eu não consigo olhar. E olha que interessante, se eu olhasse para os meus pensamentos com muita honestidade e com muita minúcia ali, eu ia ver que não é grave. Que ao mesmo tempo em que eu olhei para alguém, eu achei esse alguém atraente, no momento seguinte eu já olhei de novo para o outro lado, já até esqueci que passou alguém que eu achei atraente. Eu já até esqueci que passou uma dúvida na minha mente, né? Porque a nossa mente é o céu e as nuvens vão passando. Só que como eu não me conheço, não tenho coragem de olhar para o conteúdo da minha própria mente, eu tenho medo do conteúdo da minha própria mente, porque eu julgo todos os meus pensamentos, caso com eles, né? A nuvem está passando, eu quero amarrar a nuvem ali. Então aí eu projeto isso no outro e por isso eu projeto meus ciúmes. Então assim, tudo, né, que surge de desconforto é falta de autoconhecimento. Só Total. Isso. Né? Total. Você falou o negócio das nuvens, né? E aí o meu professor Marco Schultz, ele fala uma coisa muito legal, que é verdade. Ele fala assim, gente, nós somos o céu e os pensamentos são como nuvens, né? Tem dia que vai estar nublado, que vai estar mais carregado, que vai estar cinza, de repente o céu vai estar aberto e tudo bem, tudo passa, né? São simplesmente só pensamentos, mas só que a gente agarra, né? Com toda a força aos pensamentos e a gente não deve fazer isso. E é verdade, porque quando a gente começa a entender o processo mental e o que a gente pode fazer, né? Com eles, entender a mente, entender as cartas na manga, né? Como eu disse agora há pouco atrás sobre a meditação,
a gente não vai mais fazer do problema, né, que é pequeno, aquele problemão, você entendeu? Porque a mente, ele transforma um negócio assim desse tamanho, até postei esses dias no meu stories, que era assim, era um negocinho desse tamanho, mas só que a mente fez o negócio ficar gigantesco, né, e tomou uma proporção terrível. Mas vamos para outra pergunta. Como ter uma relação duradoura e de confiança? Eu adoraria aprender isso, porque é o que eu mais quero. E aí eu acho assim, já a própria pergunta já traz implícito por trás um desejo de que as coisas fossem diferentes do que elas são. Porque veja, o que é duradouro? Qual o tempo que você precisa para você aprender a lição que você precisa com aquela pessoa específica? Então, assim, já traz alguma coisa, sabe, assim, desse desespero nosso. E veja bem, assim, eu tô falando, né, do desespero que também é meu, mas assim, de que a gente quer perpetuar algo que por si só já está se desfazendo. Então a imagem que vem para mim é como se a gente quisesse segurar a areia assim com as mãos, e aí quanto mais a gente aperta, mais escapa pelos dedos. E justamente assim a sensação é desesperadora, mas a própria pergunta já traz desse desespero, assim, né, do que assim, o que é duradouro, né? E o porquê que a gente e aí também já vem disso, né? A Vivi falou assim, eu posso dar tudo o que eu quero para que aquilo dê certo, mas assim, eu gosto muito da linha do Gustavo Gitt do budismo, que ele fala assim, gente, o relacionamento sempre vai dar errado, mas, vírgula, mas a iluminação é possível. Entende? Graças a Deus. Então, assim, aí a gente não se prende no formato de um relacionamento com uma pessoa específica, de um jeito específico, entende? Assim, porque a gente se prende muito num modelo, numa caixinha do que pra gente é aquilo que como é que fala? Aquilo que a gente imagina. No entanto, isso que você trouxe, né, de ser como ser algo verdadeiro, é isso que eu acabei de falar, assim, a respeito dos ciúmes, assim, a gente ser autêntico com a gente mesmo. Então a gente não vai pegar no pé do outro porque o outro de repente olhou uma mulher bonita, atraente, e ele achou essa pessoa atraente. Porque eu já fiz o meu exercício de autoavaliação e eu sei que isso acontece comigo também. E eu sei que do mesmo jeito que entrou na mente dele, vai sair, assim como entrou no meu céu e saiu. Eu não vou prender. Porque o que acontece? Aí a gente começa a encher tanto o saco daquela pessoa, porque a gente não tem automaturidade para olhar para nossa própria mente, aí aquilo que era para ser um pensamento, que entrar e sair, se prende, fixa na mente da pessoa. E aí é tão legal, assim, eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, porque eu lembro que ela cismava, assim, com o namorado dela, com uma pessoa específica, ela fala, não, porque olha, eu tenho certeza que não sei o que, todo mundo fala, meu Deus, imagina, nada a ver. Gente, no final, vocês não acreditam que ele acabou casando com essa pessoa que ela implicava tanto. E aí eu tenho a sensação assim, de que ela falava tanto dessa pessoa pra ele que ele começou a olhar e falou, nossa, deixa eu ver o que essa fulana tem, né? Então, às vezes a gente trabalha contra a gente mesmo, né? Mas então, assim, pra gente pensar assim, o que é duração, tempo, o que é uma coisa duradoura e quanto a gente está tentando fazer com que as coisas sejam diferentes daquilo que elas são, né? Você falou uma coisa que é fato, né, gente? A gente tem que lembrar o tempo inteiro que estamos na realidade material. E tudo que é matéria é impermanente, né? Acaba, não adianta, né? Cara, tem começo, meio e fim. Mas uma coisa, Ju, que eu fiquei assim pensando nessa pergunta, né? Quantas pessoas desejam de verdade ter um relacionamento duradouro e verdadeiro, de confiança, e não assumem para si próprio, né? Então, assim, a gente vê justamente aqueles caras, por exemplo, tá? Ou pode ser mulher também, sabe, pegando um, pegando o outro, e vamos lá, quantidade cada vez mais, porque hoje em dia, infelizmente, a realidade está assim, né, vamos ser bem sinceros, é triste, eu me preocupo, né, porque eu botei filho no mundo, não é verdade? E voltando naquela questão da Mônica, né, é tudo muito descartável, né, e é verdade, infelizmente, sei lá o que aconteceu com a sociedade, de cada vez está piorando, mas só que o que eu percebo é que as pessoas não olham para a sua dor, as pessoas não querem olhar para os seus desejos, para os seus anseios, né? E às vezes tudo que elas mais querem, elas vão contra aquilo. Como que isso pode acontecer, Ju? É uma defesa? É uma defesa, né? Porque imagina assim, o que a gente tem medo é de se frustrar, né? Então a gente tem medo, inclusive, de admitir que é isso que eu quero, porque já imaginou se eu não conseguir?
Então eu meio que dou uma desdenhada, assim, eu falo, ai, não, nem quero isso. Aí a gente não percebe que é essa mensagem que a gente está mandando para as outras pessoas. A gente está falando, ai, não, não quero isso. Aí outra pessoa olha pra gente também se sente seguro, né? Porque fala, não, a pessoa não quer, então assim, pessoa louca, solta no mundo, né? Mas de outra forma, por outro lado, assim, de novo, assim, eu acredito muito, muito mesmo, assim, que as coisas acontecem exatamente da maneira como a gente precisa que elas aconteçam, sabe? Então, assim, eu não acredito muito nessa coisa do segredo, que eu vou atrair aquilo, que eu sei ficar mentalizando tal coisa, o carro ultra conversível de US$ 1 milhão, e que é isso que eu vou atrair para minha vida. Então, assim, eu não acredito muito nisso, nesse sentido, assim, de manifestação. Mas eu acredito que se a gente pede, né? E às vezes, assim, eu tenho até medo. Eu falei uma vez que, algum tempo atrás, eu fiz uma oração que era assim, né? Que tudo aquilo que não for real na minha vida se desmanche. Gente, começou as coisas começaram a desmanchar, a desmoronar. E eu falei, não, calma, eu tava brincando. Cuidado com o que você pede. Exatamente, deixa uma ilusão aqui, porque o negócio tá ficando bem difícil. Calma, Deus, não é assim. Dá um medo, então, né? Assim, justamente, é interessante a gente olhar, porque conforme as coisas vão se desmanchando, a gente percebe que só aquilo que é real fica, né? Fica de verdade, fica. Assim. Então, assim, o que eu quero? Eu quero me conhecer. Eu quero ser cada vez mais livre, dentro ou fora de uma relação, né? E quanto desse desejo também de ter uma relação, eu e a Vivi, a gente conversou muito disso, assim, quanto tem a ver de a gente mostrar para uma sociedade que eu sou um ser humano bem-sucedido. Olha aqui o que eu conquistei. Eu conquistei uma relação sólida com uma pessoa, né, bonita, uma pessoa bacana. Olha aqui, né? Então eu vou querer mostrar para as outras pessoas isso que eu conquistei, né? Pois é, gente, é complicado, né? Olhar para dentro é um processo assim que a gente tem que fazer a todo momento, né? A Ju Soares aqui está perguntando se isso é uma relação, que são atitudes de adolescente. Vou até responder, eu não acho, Ju, que é só de adolescente, não. Na verdade, a gente está engatinhando nesse processo e quando a gente fala de amor, quando a gente fala de relacionamento, a gente não pode se colocar numa posição de expert, né? Não tem essa, cara. Eu tô pagando com a língua, assim, né? Porque eu até falei isso no vídeo. Eu fiquei 4 anos sem me relacionar e aí eu tava achando que eu era mega espiritualizada, não preciso mais de nada disso, sou autossuficiente e acabou, entendeu? E aí, de repente, você se pega numa posição assim meio vulnerável e aí vem a vida, né, e te mostra que você não sabe nada, né? Você não sabe nada. Para você ter uma ideia, a minha filha namora, né? Minha filha tem 16 anos. Eu adoro contar história também. Ela já namora 1 ano e 2 meses. Gente, ela me dá conselho. Ela me dá conselho, tá? E aí você vai falar assim, cara, é atitude só de adolescente? Não é, entendeu? É aquilo que eu falei, a dor, né, tá em mim, tá nela e tá em todos vocês. Então não tem essa de ser adolescente ou não ser. A gente tá aqui pra transcender tudo isso, para aprender e para pôr em prática, não é, Ju? Bom, tem outra pergunta aqui, que na verdade nem é uma pergunta, é uma explanação. O Gle falou o seguinte, ex-bom é ex-morto. O que você acha disso? Olha, eu concordo no sentido, assim, não da pessoa em si, que o ex-namorado é um ex-morto, mas, assim, que todas as questões que a gente tenha vivenciado nesse relacionamento sejam questões mortas, assim, que a gente não leve isso, não carregue essa mochila de pedra para o próximo relacionamento, né? Exatamente. Então, nesse sentido, assim, eu concordo, que seja morto, que eu não traga todos os meus traumas, todas as os meus entraves, todas as minhas mágoas para um próximo relacionamento, né? Nossa, concordo plenamente com você, não tem nem mais o que falar depois dessa. Vamos lá. Necessariamente eu preciso de um relacionamento? A gente falou isso, assim, que um relacionamento amoroso é uma super oportunidade, assim, para iluminação, porque traz muitos aspectos à tona, né? E aí, de novo, eu insisto na mesma tecla de que o que você precisar para o seu caminho vai aparecer, né? Vai aparecer, assim, seja... E outra, né? Relacionamento, a gente falou muito de relacionamento amoroso, mas a gente se relaciona o tempo inteiro. A gente se relaciona do momento em que a gente se levanta da cama, se relaciona com o nosso corpo, se relaciona com o nosso estado emocional, com o nosso estado mental. A gente se relaciona com a pessoa, né, que tá lá na rua e de repente a gente fala um bom dia, né?
E a gente está se relacionando a todo momento. Então, assim, sim, é nos relacionamentos que os nossos aspectos, assim, tudo aquilo que a gente guarda na mente, no coração, vem à tona. Então, eu acredito, assim, que os relacionamentos são a oportunidade santa para a cura, né, de todas essas nossas mazelas aí emocionais e mentais. E, assim, aproveita, assim, o Curso em Milagres diz, assim, que toda e qualquer pessoa com quem você encontra, ele é seu salvador. Por que ele é seu salvador? Ele é aquele que vai te mostrar o conteúdo da tua mente que você não está querendo olhar. Então, assim, sim, o relacionamento é necessário desde que você esteja presente, porque a gente pode se relacionar pelo resto da vida como alguém trouxe, assim, no modo automático, e aí também, né, não serve para nada, né? Exatamente. Estou em busca daquele alguém especial, mas às vezes chego a desacreditar no amor. Quem nunca? Quem então, nunca? era eu, gente. Eu aqui no começo de junho. Eu, por 4 anos, gente. Cara, uma vez, é muito louco, né, isso? Porque assim, por que eu fiquei... As pessoas perguntam, né? Muitas pessoas lá no YouTube... Porque vira e mexe, eu falava sobre essa questão, falava assim, Viviane, mas como assim? Você é bonita, tipo, né? Vem aquele papo e tal. Como assim? Você é jovem ainda, aproveita, seus filhos estão crescendo. Aí eu falava, não nasci pra isso não. Eu já daqui a pouco eu vou pro Arshan, acabou a minha vida, entendeu? E eu tô muito melhor aqui, né? Nessa posição de não dar minha cara a tapa. Tipo, eu tava numa bolha, me sentindo protegida, né? E, na verdade, eu descobri que tudo que eu mais quero, cara, é muito louco, né? Porque como eu, que uns meses atrás falava, não quero nada disso, entendeu? Não tô afim. Como que eu pude mudar e entender, através do relacionamento que eu tenho hoje, que o que eu mais quero é isso, né? Então, é muito doido, assim, todo mundo quer alguém especial, né? É o amor especial do Curso em Milagres, Ju. Acho que, né? Não sei se as pessoas vão entender isso, mas também dá um outro vídeo, né? A gente está conversando aqui, aí vem várias ideias sobre temas e vídeos. Mas não se sinta única, não. Nem sei aqui quem mandou essa pergunta, mas, assim, mas às vezes chego a desacreditar no amor. Eu acho que toda vez que eu brigo com meu namorado, eu acho que eu desacredito no amor. Toda vez. Mas aí lembra do pensamento que é uma nuvem? A nuvem passa e aí eu falo, não, aquilo era mentira. E aí, Ju, o que você acha? Com relação a isso, a desacreditar do amor, aí é que a gente precisa entender, assim, a gente precisa desacreditar da visão que a gente tem do amor. E a gente precisa entender, entrar num lugar que a gente não sabe o que é o amor, né? Então, assim, o curso de amor traz tudo isso. Ele fala assim... Aí você começa a pensar, você fala assim, mas se todos os lugares falam, né, que o amor é a solução para tudo, por que ele só me fez sofrer? Aí você vai ver que o que te fez sofrer não era o amor, que o que te fez sofrer eram outras coisas. Se você está sofrendo, que se você está irritado, que se você não está irritado por amor, entende? Percebe que naquele momento, quando você está chateado, magoado, tudo isso, como é que você pode falar, você está magoado por quê? Estou magoado por causa do amor? Não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa desacreditar e começar a perceber é assim, sabe? Se colocar nesse lugar, e eu me coloco sempre nesse lugar. Gente, eu não sei nada sobre o amor. Então, assim, e aí eu gosto muito do curso de amor, que ele fala assim, o amor vai bater repetidas vezes na sua porta, e agora você está pronto para dar outra resposta ao amor. Então, assim, o amor está vindo de todas as formas, de todas as maneiras, mas a gente não está pronto para olhar, e por isso a gente se revolta contra aquilo que a gente interpreta como sendo o amor. Né? Você falando isso, agora vem uma coisa assim um pensamento, né? Tem muita gente que fala assim, tá, mas é tudo muito lindo isso que vocês estão falando, mas eu só vou colocar em prática quando eu encontrar o mozão, entendeu? Mas, gente, a gente se esquece que a gente tem a oportunidade de praticar com nossos pais, né? Com os nossos filhos, com os nossos colegas, com os nossos chefes, né? Lá no trabalho, com a moça da limpeza, com o porteiro, enfim. Cara, né? As pessoas acham que, não, quando eu encontro o amor, aí eu vou falar bom dia pra todo mundo. Para pra pensar, né? Aí eu vou lavar meu cabelo todo dia, porque eu tenho que estar linda, cheirosa, maravilhosa. Mas, gente, se vocês não têm alguém agora no momento, né, que é o desejo de muita gente e tal, por que não começa já a praticar? Não é?
a espalhar amor, a transbordar amor, né? Porque senão a gente vai ficar igual mendigo, sabe? Eu acho que esses 4 anos que eu fiquei sozinha, claro, eu errei pra caramba, né? Óbvio, mas o tempo inteiro eu tinha isso na minha cabeça, na minha mente. Eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias, sabe? Claro que tem muitos aspectos que ficam inconscientes, você vai percebendo ao longo dos seus relacionamentos, enfim. Mas essa é uma dica só para quem tá sozinho, tá? Porque esse vídeo não é só para quem tá namorando, para quem tá casado, enfim. Se você estiver sozinho, se relaciona com você mesmo. O Thiago Bernardes também colocou isso agora, né? A gente precisa aprender primeiro a se relacionar com a gente mesmo, depois com os outros, né? É muito legal isso. E a Ju tá perguntando aqui se eu conheço a Paulinha de BH. Eu estou Paulinho Oliveira, não é isso? Eu conheço, sim, eu já tive a oportunidade de fazer algumas coisas assim com ela. Eu sei que ela vem bem na linha de um curso de milagres, né? E alguém comentou aqui, alguém perguntou assim se a personalidade é uma ilusão. Foi a Ju também. Foi a Ju também, né? Foi. Então, assim, se a personalidade, né, é uma ilusão. E aí eu pergunto assim pra você, né, Ju? Eu não sei você, mas eu sempre costumo falar, eu aprendi isso de uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que ela fala assim, olha, eu não sou uma pessoa confiável, não confie em mim porque eu mudo de ideia a cada 5 minutos. Então, assim, com relação à minha personalidade, a Vivi me conhece desde que eu tinha 7 anos de idade. Então ela sabe, assim, que a minha personalidade foi mudando ao longo do tempo, né? E aí eu pergunto, se aquela minha personalidade era real, se a minha personalidade de ontem era real, então o que aconteceu? Ela morreu, deixou de existir, aí começa uma coisa nova, né? Então, assim, de novo, volto, insisto, né, na linha de um curso de milagres, que é assim, a única coisa que é real é aquilo que é permanente. Então, tudo aquilo que não é permanente, ou seja, eu não vou ficar grudada sempre sendo a mesma coisa, e às vezes isso também é motivo de sofrimento, né? Porque a gente pega um aspecto da nossa personalidade, então eu falo assim, olha, minha cor favorita é azul. Aí eu não posso mudar de ideia ao longo da vida inteira, aí eu sofro, porque de repente eu olho para o vermelho e falo, cara, agora eu gosto mais de vermelho, mas eu falei para todo mundo que eu gostava de azul. E aí eu vou tentar manter isso fixo, para provar, olha só que louco, o ego, ele tenta provar a existência dele. Então ele falou assim, eu gosto de azul, logo existo, percebe? Exatamente. Isso, a gente não tem muito problema, né, Ju? Porque a gente entende que todo dia é uma oportunidade nova da gente se redescobrir, né? E não tem problema voltar atrás, e não tem problema largar o velho e pegar o novo, e depois jogar fora o novo, e ficar aberto para outra coisa aparecer. E são papéis, né? O Thiago Bernardes também adora ficar falando sobre os papéis, né, persona, enfim. E é isso, né, gente? A gente está na realidade material aqui e são papéis o tempo inteiro, né? Eu vi uma vez um post no Instagram muito legal que tinha a pessoa aqui escolhendo qual máscara ela ia pegar hoje, né? Então, não vamos focar nisso, não. Eu acho que o que importa, na verdade, nem é esses papéis nem nada, mas a sua essência, né? Que é aquilo que fica, que é aquilo que, quando morrer, né, não vai morrer, né? Aquilo, a gente, na verdade, focar para aquilo que não morre, né? Então, meu professor, ele fala muito isso e é uma verdade. O Rogério está falando o seguinte, né? Que ele acredita que o problema maior é o doar-se sem esperar retribuição. Eu concordo com isso, tá? Inclusive, agora há pouco você não estava, Rogério, eu até tinha falado que os relacionamentos são oportunidades da gente aprender a se relacionar com Deus, e quando a gente entende, né, que a gente está usando a figura do outro para aprender a amar de verdade a Deus, a gente vai fazer sem cobrar, pode ter certeza absoluta. Você vai querer dar o melhor de você, entendeu? Sem esperar retribuição. Isso é um treino, gente, não tem essa de eu chegar e falar assim que eu estou fazendo isso na minha vida, que não tô. Tá? Eu não tô, eu erro o tempo inteiro, sabe? Você manda um bom dia, a pessoa não te responde, você fica puta, entendeu? Então, não é assim, mas é um treino, né? Eu acho que a gente tem que estar num caminho de se aperfeiçoar e de treinar, né? Então, assim, é muito gostoso quando a gente começa a sentir o gostinho do que é doar sem esperar nada em troca, né? Eu não quero me moldar as expectativas do outro sobre a minha pessoa, né? Então, você tem que ser o que você é, independente se ele vai gostar ou não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço demais. Eu gosto de servir, sabe? Eu gosto de me doar, eu gosto de agradar, eu gosto de... Enfim. Mas só que quando eu começo a ser assim, eu começo também a trabalhar o seguinte, Viviane, você não pode pedir nada em troca, né? E você tem que ser você porque você gosta de fazer isso, seja com seu filho, né? Seja no seu trabalho. E aí eu comecei a fazer um exercício
de ver que isso não acontece só no relacionamento, né, amoroso. Isso acontece na minha vida, porque assim, eu tenho o maior prazer de cozinhar para as pessoas, por exemplo, tá? De ajudar alguém, de dar mais do que eu poderia dar, né? E aí eu desfoquei do relacionamento e vi que isso faz parte do papel que eu tô usando, né? Momentaneamente. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Ju? Eu acho, assim, é legal, assim, essa coisa de doar sem esperar nada em troca, porque isso, assim, é o segredo para felicidade. É. Porque, assim, tem uma frase que um professor que eu gosto muito me disse uma vez, que ele falou assim, que expectativa é uma decisão feita no momento presente, baseada em uma análise que eu fiz do passado de me frustrar no futuro. Então, assim, Nossa. já é um fracasso por si só, né? Então, a gente falou disso, né? Assim, que é preciso ter coragem para amar. Porque a gente, é como se fosse, assim, depositar alguma coisa, vamos supor, uma moedinha num poço dos desejos, sem saber se esse desejo vai se realizar, né? É como se fosse assim. E outra, quanto mais eu manifesto, né, esse amor, mais eu me dou conta do amor que eu sou. E mais eu me dou conta de que eu não fiquei com menos porque eu manifestei esse amor, né? Independente daquilo que eu faço. Aí é tudo muito bonito, porque eu falo assim, não, mas gente, eu quero aquilo em troca, né? Se eu tô dando alguma coisa, então eu quero que a pessoa me dê alguma coisa em troca. E aí eu acho, assim, muito legal quando a gente começa a realmente praticar, assim. Teve um livro que eu li que eu gostei muito, que se chama Um Coração Sem Medo, que ele fala da compaixão. Ele fala, por que a compaixão vai me ajudar no caminho para a felicidade, né? E grande parte do livro ele começa a falar da autocompaixão. E quanto que a gente não se olha de maneira compassiva, quanto que a gente não se acolhe dentro da gente, né? E se a gente faz também esse exercício, né? E aí a gente consegue praticar o que ele chama da verdadeira compaixão. E aí eu acho muito legal, assim, que o Gustavo Gitt, né, nesse estudo desse livro, ele fala assim, gente, a verdadeira compaixão é você pegar, por exemplo, uma nota de R$100, você colocar na carteira de alguém que você não conhece, a pessoa não vai saber que foi você. É você chegar num lugar, você limpar uma cozinha, você limpar um banheiro, não porque você está fazendo para alguém, você está falando, olha, gente, eu estou limpando o banheiro aqui, viu? Olha que boazinha pessoa. Não, você vai limpar pelo simples prazer, e olha só, o prazer de saber que vai ter alguém que você nem sabe quem é, que vai desfrutar de uma cozinha limpa, de um banheiro limpo. Nossa, isso é lindo. A gente não conhece a verdadeira compaixão, a gente não conhece esse amor de doação, né? A gente, mesmo quando a gente faz isso, né, que a Vivi falou, eu gosto de ajudar as pessoas, eu também gosto, mas eu gosto de ajudar as pessoas que eu gosto, né? Então, assim, como é que é ajudar alguém, tô falando de mim, né, mas assim, como é que é ajudar alguém que nem vai saber que fui eu que ajudei? É sem buscar reconhecimento, né, cara? É fazer algo de verdade. Isso é um treino, gente, pra vida. É dica de verdade, tá? Isso eu aplico o tempo inteiro na minha vida. Toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, né, e eu percebo que eu tô muito na mente, eu busco, falo assim, cara, você tá querendo buscar reconhecimento, né? E aí você se conversa com você mesmo, sabe? Pra poder treinar. A Ju Soares está falando assim, isso é outro aprendizado, o tempo também não existe. Fale um pouco mais sobre isso. Ela está entrando um pouquinho numa questão que acho que é difícil a gente agora falar, né? Esse negócio de espaço e tempo. A gente, na verdade, já estava... a gente tem que terminar também. Que eu só vou fazer mais uma, né? Responder mais uma aqui. A Amanda Fleury, ela fala o seguinte, vocês são demais. Juntas, então, melhor ainda. Ju, quero saber de sua história de amor. Não vem escapar não, Juliana. Conta pra gente, realmente o universo bagunça a nossa vida para que a gente busque o conhecimento. Relacionar-se dá muito medo mesmo, mas o outro sempre é o nosso espelho. Na terapia essa semana, ela disse que eu sinto amor, mas eu tenho medo de vivenciá-lo. Isso me acendeu um alerta aqui dentro para que eu observe essa questão. Realmente precisa ter muita coragem para amar verdadeiramente alguém. Amar sem garantias. Esse foi um dos melhores vídeos sobre relacionamento amoroso que já assisti. Vou rever várias vezes e várias vezes. Muito obrigado por compartilhar tanta sabedoria. Como não falar que isso é gratificante, não é verdade? Gente, isso aí explica o porquê a gente está aqui, né? O porquê a gente está se dedicando a esse projeto, porque é de coração, é por amor, de verdade. É por gratidão, né? Da gente querer compartilhar com vocês algo que a gente está experimentando na nossa vida, né? E
Amanda, gratidão por você ser uma seguidora tão antiga, né, Ju? Ela segue seu canal, ela me segue também, ela é uma querida, sempre colaborando com a gente, sempre trocando, né? E a gente aprende muito com todos vocês também. E sobre a história de amor, e aí, Ju, o que você fala sobre isso? Vai deixar o pessoal curioso? É que, na verdade, aquelas assim, tô pensando no tempo e tal. Não, eu acho o seguinte, tá? Eu até tava conversando com a Ju antes de começar essa live. A história dela dá um vídeo inteiro. De verdade, dá um vídeo inteiro. E a gente precisa de vídeos como esse para trazer um pouco mais de esperança na galera, tá? Porque há uns 2 meses atrás, mais um pouquinho, né, Ju? Acho que uns 3 meses atrás, eu tava muito chateada, muito desesperançosa, sabe? Querendo ir pro Arshan mesmo. Quem não sabe, Arshan é tipo um retiro, né? Tipo, como que fala? Tipo uma vida monástica, vamos dizer assim, tá? Porque eu tava desesperançosa, eu achava que eu não ia encontrar ninguém, que essa vida, eu não sirvo pra esse tipo de assunto, não sei o quê. Aí a Ju veio contar a história dela de amor, né? Aí eu fiquei, aquilo entrou dentro de mim, como se fosse, assim, uma luz no final do túnel. Acredita, Viviane, acredita. E foi um botão, assim, que ela me despertou de eu entender que eu estava buscando por isso também, né? E o universo responde muito rápido, gente. É verdade isso, sabe? Quando a gente se abre, o universo responde. E foi questão de dias, de dias. Ju, fala um pouquinho pra galera, vai. Dá essa palhinha aqui pra gente. Tava legal, né, gente, essa história da Ju? Mas infelizmente, por motivos técnicos, o final dessa história você vai ficar sabendo na live de amanhã. Então não perca, amanhã às 11 horas, Espiritualidade na Vida Real. Beijos no coração, namastê.